essa pesquisa. Como nós sabemos, a pirâmide possui características matemáticas e astronômicas que nos impressionam e que nós não sabemos até hoje como os egípcios chegaram a esse conhecimento, a esse grau de perfeição. Isso é de conhecimento de todos vocês, essas relações matemático-astronômicas da Grande Pirâmide. São várias, né? Por exemplo, se nós pegarmos o perímetro da pirâmide e dividirmos por 2 vezes a sua altura, nós vamos encontrar o número π, 3,14, 5, 7 e tal, uma série de números subsequentes, né? Ocorre que, se fizermos esse cálculo com as medidas da pirâmide, nós vamos chegar ao número π com 15 dígitos depois da vírgula. Uma precisão extraordinária. E é impossível, praticamente, que tenha se chegado a esse resultado por acaso, né? No século VI depois de Cristo, só se havia calculado o número π com 5 dígitos depois da vírgula. É uma série de outras relações, né, como a distância da Terra ao Sol, a massa dos planetas, etc. A pirâmide também está, como vocês devem saber, posicionada exatamente no centro da Terra. 31 graus a leste do meridiano de Greenwich e no paralelo 30 graus ao norte do Equador, né? Nesse ponto é exatamente o centro da Terra, e é exatamente nesse ponto que a pirâmide está localizada. Mas não é só a orientação geográfica precisa, ela está também orientada magneticamente com uma perfeição incrível. O norte da pirâmide está direcionado para o norte magnético, com um grau de precisão extremo. Para vocês terem uma ideia, o Observatório de Paris, ele está posicionado para o norte magnético com um desvio de 6 minutos de grau, que é uma precisão realmente grande, 6 minutos de grau. Pois bem, a Grande Pirâmide, ela apresenta um desvio em relação ao norte magnético de 3 minutos de grau. Como que os egípcios conseguiram chegar a esse grau de precisão? E mais ainda, sem bússola, sem conhecer a bússola. Bom, são muitos enigmas. E um desses enigmas é o que diz respeito também à orientação astronômica da Grande Pirâmide. Nós sabemos que um dos corredores da pirâmide de Quéops, ele está perfeitamente alinhado com o ponto no céu onde na época era o Polo Norte Celeste, e que vai encontrar a estrela Tubã da constelação do Dragão. Hoje não está mais naquele ponto, mas através de certos softwares astronômicos nós podemos reproduzir o céu daquela época com os astros na exata posição em que eles estavam no Antigo Egito, e vamos ver esse fenômeno impressionante. Um desses corredores estava exatamente apontado para a constelação, para a estrela Tubã da constelação do Dragão. Devido ao movimento de precessão do eixo da Terra, hoje a estrela que está no Polo Norte, a estrela polar, é a estrela Polaris da Ursa Menor. Mas na época do Antigo Egito era essa estrela. Isso mostra a precisão da astronomia egípcia. Nós sabemos também que existe um canal dentro da pirâmide, uma espécie de respiradouro, mas sabe-se por essa pesquisa, né, que não parece exatamente ser um respiradouro, né, mas um eixo, realmente, uma abertura que está alinhada com a estrela Sirius, perfeitamente alinhada com a estrela Sirius.
num determinado momento, num minuto exato, a luz dessa estrela incide exatamente nessa abertura na Grande Pirâmide. Isso até nós podemos compreender como uma espécie de culto à estrela Sírius, porque Sírius, a estrela mais luminosa do céu, teve um papel importantíssimo na vida do povo egípcio. Era essa estrela que, inclusive, nessa época do ano também está belíssima no céu. É só vocês passarem uma linha pelas Três Marias em direção ao leste, seguindo a inclinação das Três Marias, e vão encontrar a estrela Sírius, é a mais luminosa do céu. E Sírius, lá no Egito, ela nasce junto com o nascer do sol. Quando isso acontecia, pouco depois chegavam as enchentes do rio Nilo. E foi graças a essas enchentes que fertilizavam as águas do Egito, como vocês sabem, que se desenvolveu a agricultura egípcia e foi possível o desenvolvimento de toda a civilização egípcia. Então, nós podemos até compreender esse cuidado que eles tiveram em alinhar a pirâmide com Sírius, em função disso. Porém, eles descobriram, inclusive isso foi descoberto por alguns arqueólogos já algum tempo antes deles, que há uma outra, digamos, um outro conduto, um outro respiradouro, que, como eu falei, isso está sendo questionado, parece que não é um respirador para a passagem do ar, mas é realmente um canal feito especialmente para alinhar o eixo da pirâmide, que está direcionado precisamente para a estrela Alnitak da constelação de Órion. A transparência, por favor. Poderíamos passar a transparência? Isso. Lá em cima nós temos a reprodução de uma parte dos textos da pirâmide. A tradução desses hieróglifos indicam que o faraó, ele era a vida dele devotada e preparada para uma relação muito forte com as estrelas, particularmente com Órion. Aqui nós vemos as Três Marias. E há uma série de textos e de cânticos que se referem a Órion. E ao que se sabe dos estudos em torno desses textos é que o faraó, ele era preparado desde que ele nascia para o seu retorno a Órion. Através de um processo da ressurreição, como acreditavam os egípcios. Então ele era preparado para que dentro da pirâmide, com seu desencarne, a sua alma se direcionasse para Órion e mais precisamente para a estrela Alnitak, a primeira das Três Marias. Esse conduto sai diretamente da câmara do faraó, a câmara do rei. Essa orientação é impressionantemente exata, perfeita. Por quê? Há toda uma religiosidade na vida do povo egípcio voltada para Órion.
prosseguindo nas pesquisas, esse arqueólogo e esses astrônomos, eles notaram um fato curioso, observando as 3 pirâmides de Gizé, que uma das pirâmides, ela está um pouco desalinhada em relação às outras 2. Isso é muito estranho. Sendo a matemática egípcia tão perfeita, tão precisa, como que eles iriam errar o alinhamento das 3 pirâmides? Uma delas está meio que fora do prumo, digamos assim. Que imperfeição é essa na astronomia, na matemática egípcia? E esses cientistas, trabalhando profundamente com vários programas especiais de computador, com coordenadas celestes, com toda uma matemática astronômica bastante complicada, de repente eles descobriram um fato realmente fantástico. Eles notaram, por favor, dá para subir mais a transparência? Eles notaram que uma das 3 Marias, a estrela Mintaka, ela está um pouco desalinhada em relação às outras 2. Mediram o grau de desvio e notaram que é correspondentemente o mesmo grau de desvio daquela pirâmide que estava fora da linha. Essa transparência aqui, me perdoem, não ficou boa, não ficou nítida, mas nós temos aqui as 3 pirâmides. Então o desvio daquela pirâmide, a terceira pirâmide, é exatamente correspondente ao desvio da terceira estrela de Mintaka, no caso das 3 Marias. Ou seja, as 3 pirâmides estão perfeitamente ajustadas, alinhadas com as 3 Marias. Por que disso tudo? Eu, na minha mente, procurava juntar todos esses dados, desde daquele mapa que eu tive a oportunidade de ver, da mensagem da Nefertiti, das descobertas desses arqueólogos aí, desses astrônomos. Isso é coisa recente, que está tendo inclusive já uma certa repercussão até na própria astronomia, não só na arqueologia, e que está levando a questionamento sobre o verdadeiro significado da pirâmide, desse extraordinário monumento, por que ele foi construído realmente, o porquê dessas relações cósmicas, com Órion. Bom, outro, por favor, o slide. Sem dúvida, a religiosidade egípcia, ela nos mostra uma forte ligação das pirâmides com Órion. Mas por quê? Como sabemos, a pirâmide não é apenas um monumento arqueológico, ela não apenas está orientada geograficamente, mas também magneticamente e também astronomicamente. Vejam bem, o alinhamento da pirâmide é geográfico, matemático, magnético e astronômico, em todos os sentidos. Qual o mistério que se esconde por trás desta relação?
Ocorre que, acho que agora nós podemos acender as luzes de novo e desligar o projetor. Ocorre que anos antes de haver a divulgação dessas descobertas sobre o alinhamento da pirâmide para a Unitak e o alinhamento das 3 pirâmides para as 3 estrelas das 3 Marias, e alguns anos depois que eu vi aquele mapa estelar estranho, nós tomamos conhecimento das pesquisas, dos estudos e da extraordinária experiência vivida pelo Dr. James Hurtak. Dr. Hurtak, que alguns de vocês talvez conheçam, é um ex-membro da NASA, e ele conta que ele estava num momento de intensa busca, e certa ocasião ele se posicionou numa oração profunda, pedindo ao Criador que iluminasse a sua vida, que lhe desse respostas sobre o que ele deveria fazer aqui na Terra, qual o significado da sua própria vida e qual o significado da ciência, de todo o conhecimento científico. E ele conta que manifestou-se uma luz muito intensa, e dentro dessa luz a figura do personagem bíblico Enoque se manifestou e conversou com ele, e o envolveu numa luz muito forte, e o levou, o transportou em corpo físico para Órion, e ele adentrou a região das 3 Marias. Ele conta que ali havia uma gigantesca abertura, algo indescritível, né? Era uma espécie de portal, e lá ele pôde encontrar-se com seres de altíssima hierarquia espiritual. Na verdade, ele teve que deixar o corpo físico antes, num outro local, numa outra estrela, que ele chama de estação intermediária, porque o corpo físico dele não resistiria às vibrações altíssimas daquele lugar. E ele trouxe de lá uma série de conhecimentos extraordinários, uma série de respostas, né, muito sérias. Eu venho há anos analisando, e que esclarecem essas questões, esses mistérios todos. Ele diz o seguinte, com relação às 3 Marias: estes são controles umbrálicos centrais, ou a região da programação positiva, usada pelos senhores de luz Elohim para conectar as muitas galáxias a nosso universo Pai. Controles umbrálicos centrais, ou seja, são portais, né? Dentro de nosso quadrante galáctico, prossegue ele, esses controles umbrálicos são necessários na coordenação da navegação celestial entre os universos. Através das energias de Órion, o controle umbrálico central, os seres superiores de luz se movem através das águas do abismo, ou seja, do espaço cósmico, né? E do próprio hiperespaço. Ele explica que, participando desse processo, né, está também o aglomerado das Pleiades, que vocês viram no slide, que também possui um portal, né, para a atuação desses seres de luz. E esse portal das Pleiades está interconectado com o portal de Órion e com o nosso planeta. E que aqui, em nosso planeta, as Pleiades, assim como Órion, elas estão energeticamente sintonizadas em determinados pontos que ele chama de retículos magnéticos. E o centro de confluência das linhas de força desses retículos magnéticos
é a grande pirâmide. Vejam só. E ele diz o seguinte: de fato, a grande pirâmide está construída num ponto onde se cruzam os campos magnéticos baixos da Terra, os da superfície da Terra e os dos campos celestes, de modo que os campos de alinhamento estão diretos. Vemos que, falando dos retículos magnéticos, ele prossegue dizendo: vemos que a Terra está controlada por grandes barras radiais de energia geomagnética e que cada barra de energia tem em média 12 barras de energia interconectadas todas em certas partes do campo estelar da Terra. Linhas de força invisíveis estabelecem um padrão sistemático para a formação de partículas de matéria e antimatéria na programação e controle da inteligência individual. A célula ou a área principal formada por estas linhas de força, ele dá até dados aqui precisos. Consiste de 30 minutos de arco, dividido em 16 áreas reticulares menores, as quais medem 7,5 minutos de arco por 6 minutos de arco, ou 45 milhas náuticas quadradas. Cada uma das 12 principais áreas está controlada por uma pirâmide geofísica de alta frequência. As outras pirâmides que existem em nosso planeta estão exatamente nesses pontos, ligadas numa espécie de rede, junto com a grande pirâmide de Quéops, uma rede energética hiperfísica, e por sua vez, todo esse complexo está conectado com Órion e com as Pleiades. E o Dr. Hurtak, ele diz também o seguinte: a Irmandade da Luz usa esses 12 retículos, que ele chama de Vortex Zaya, para poder entrar na biosfera da Terra e edificar grandes civilizações para ajudar a consciência do homem a entender a sua origem divina. Acredito, e tem dados sobre isso, que num passado remoto as grandes naves, e hoje ainda talvez seja assim, entraram por essas passagens, né, e se estabeleceram aqui para, em determinados momentos, auxiliar na evolução do ser humano, né? Bom, eu estava ali onde o pessoal está fazendo as exposições ali, e vi um dos cartões, achei muito bonito, com a figura das 3 pirâmides e da esfinge, de autoria do artista místico Cláudio Diniz, Mário Diniz, e dentro está escrita uma mensagem. Eu fui ler e realmente tem tudo a ver com o tema dessa palestra. Diz o seguinte: os mistérios das antigas culturas e civilizações estão sendo desvelados dia a dia e cada vez mais relacionados ao movimento das estrelas no céu. Apressa-se o momento em que a humanidade estará em conexão consciente com o espaço e o tempo galáctico, vivenciando a luz das estrelas em seu interior. Eu trouxe uns slides muito bonitos para mostrar a vocês agora na próxima sequência, mas o tempo está vencido. Eu perguntaria aos organizadores do evento se é possível mais 5 minutos. Tá, pessoal? 5 minutos. Então, antes da projeção, alguém me solicitou aqui um breve comentário sobre a relação Órion-Terra-Marte. Eu já me fiz e ainda me faço essa pergunta, porque nós sabemos que em Marte também existem pirâmides. E realmente são formações piramidais artificiais, não são um produto da natureza marciana,
de erosão de ventos, etc., assim como o famoso rosto marciano, né? Inclusive, há pouco tempo encontramos um dos cientistas mais sérios que pesquisa essas formações em Marte, Mickey Carlot, que inclusive trabalhou com a NASA durante a missão Viking, analisando as imagens que a sonda Viking enviou de Marte. Ele é um perito em análise computadorizada de imagens. Nós o encontramos no Congresso em Brasília. E ele está plenamente convencido pela pesquisa seríssima que ele fez, né, utilizando a mais avançada tecnologia de análise computadorizada de imagem, de que as formações de Marte são artificiais, o que tudo indica, né? Mas ele, como um cientista muito... Embora ele aceite, ele precisa ter absoluta certeza disso. E como o trabalho dele é muito sério, foi aceito pela própria NASA, de modo que a NASA se dispôs a desviar um pouco a órbita da atual nave que está em Marte, a Mars Observer, que está lá nesse momento em Marte, com câmeras de alta resolução. Essas câmeras são capazes de mostrar detalhes na superfície de Marte de 1 a 2 metros no máximo de comprimento. Então, altíssima resolução. Então a NASA analisou o trabalho dele e a proposta que ele fez e aceitou, que é de fazer com que essa nave foque as suas câmeras de alta resolução nessas estruturas marcianas, né, para se ter absoluta certeza de que elas são artificiais. Eu estou convencido que são artificiais, né? E entre essas estruturas estão pirâmides, várias pirâmides, né? Vocês devem saber disso. E uma dessas pirâmides, pelo menos, ela é muito maior que a pirâmide de Quéops, né? E eu já me perguntei se essas pirâmides também não estariam, de alguma forma, alinhadas com Órion também, participando desse processo. Segundo o Dr. Hortag, a pirâmide em Marte também faz parte de um sistema energético, bioenergético e de comunicação interplanetária, interestelar e interdimensional. Ela está conectada com todo esse complexo, né, energético que liga o nosso planeta a todos os outros mundos do universo e particularmente a Órion, né? É o que eu sei no momento sobre essa relação Órion, Terra e Marte, né? Mas isso é algo para ser pesquisado, né? Bom, então vamos passar os slides, por gentileza. São poucos, tá? Nós já estamos terminando. É só mais 1 hora, 1 hora e meia. Estou brincando, gente. Mais 5 minutos. Você só sente. Ninguém me foca. Oi? Ah, tá ok. Você pode ser feliz. Teria, por favor, condição de apagar essas luzes, esses holofotes aqui da frente, por favor? Há condição desses dois aqui? Esses dois spots aqui? Então tudo bem, se não vier não tem problema. Bom, nesta época do ano, além de Órion, de Sirius, vocês também podem observar vários outros objetos celestes muito interessantes. Se vocês olharem para o sul, facilmente verão o Cruzeiro do Sul, né? Só que um pouco à esquerda do Cruzeiro do Sul, a primeira estrela brilhante é a famosa Alfa do Centauro, que é o Sol mais próximo do nosso sistema solar. Na velocidade que eu citei no início de 180 km por segundo, nós levaríamos apenas 7.400 anos para chegar lá. É a mais próxima do sistema solar, né? Realmente. Este Sol de Alfa do Centauro é muito parecido com o nosso. Também é um Sol amarelo e praticamente do mesmo tamanho que o nosso Sol. Só que se vocês observarem Alfa do Centauro com um pequeno telescópio, vocês terão uma surpresa